Participe do Interagro 2022. Debates, exposições, programação de campo na Embrapa, além de palestras com temas relevantes e grandes nomes do agro. Alexandre Garcia, Paulo Hermann, Marcos Janck, Roberto Rodrigues e muito mais. De 8 a 11 de junho, na sede do sindicato em Campo Grande. Inscrições gratuitas. interagro2022.com.br. Uma realização Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Criar é ir em direção ao novo. É a mola propulsora das descobertas, das mudanças e das obras-primas. Criar abre oportunidades para novas experiências e altera a percepção da realidade. Quem cria pode construir uma nova ideia, uma nova forma de ver o mundo. São os criadores que mudam o mundo, e sua pulsão interior os empurra para novas conquistas. Quem cria, produz, inventa, reinventa, inova, renova, imagina e reimagina novas possibilidades. Criadores produzem o inesperado, o novo, criam saídas, desenvolvem caminhos, abrem atalhos e encontram soluções. Ser criativo requer coragem, mas, acima de tudo, vontade de transformar. Qualquer pessoa pode dizer: sei criar, posso criar, vou criar. Basta começar. Criar é criar a si mesmo, é se reinventar, tornar-se mais livre e responsável. É realizar o impossível. Quem cria faz história porque transforma a vida das pessoas. Quem cria molda o presente porque traz à luz uma nova ideia. Quem cria constrói o futuro e nos faz sonhar. Sebrae 50 anos. Criar o futuro é fazer história. Bom dia. Diz que quando o currículo é muito grande é que a palestra é ruim, né? Espero que não seja isso. Se você precisar uma coisa. Ok, obrigada. Bom dia, agradecer o convite do sindicato em nome do Alessandro. Obrigada, Alessandro. Sempre um prazer estar aqui em Campo Grande, né? Eu que fiquei 13 anos aqui, tenho 2 filhas campograndenses e a terceira que mora ainda aqui. Então, Campo Grande para mim é quase a minha casa. Hoje eu estou à frente do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do MAPA, né? Estou como diretora efetiva, não sou mais substituta, e tocando aí as agendas públicas, né? Lá no nosso departamento, onde a gente tem todas as agendas públicas, as políticas públicas voltadas para a sustentabilidade, e talvez a mais famosa que os senhores conheçam é o Plano ABC, né? O ABC+. Então está lá sob a nossa liderança e coordenação, principalmente agora nessa nova fase, né? Um ABC que vem revigorado, que vem modernizado, né? Depois de 12 anos, a gente tinha que melhorá-lo, né? Eu falo, nada é tão bom que a gente não possa melhorar. Então, é um prazer estar aqui hoje e trazer um pouquinho, então, dessa questão de sustentabilidade, e foi bom o Alessandro ter falado antes
sustentabilidade como negócio. Tá? Não vou vir falar aqui sustentabilidade, né, conceitos, enfim, mas como transformar a sustentabilidade e como fazermos, né, de uma política pública opções de negócio. É isso que nós estamos buscando lá com essa nova fase aí do ABC. E quando a gente fala em políticas públicas, principalmente as nossas lá, né, que nós estamos trabalhando e temos coordenações, mudanças do clima está sob a minha coordenação, a gente não poderia deixar de falar de descarbonização. Né? Então, segunda-feira tivemos um evento muito bom lá no Bioparque do Pantanal, né? Inclusive com apoio aí da ProSoja MS, obrigada, André, e é onde nós discutimos realmente cases e como alavancar mercado de carbono. Então, quando eu falo em mercado de carbono, e estava conversando ali com os dois Franciscos, né, que não é do filme, mas nós estamos falando de cadeias descarbonizantes, né? Então, isso é sustentabilidade voltado para negócio. Então, fiz um pequeno aí resumo do que eu vou trazer agora em números, em fatos. E quando, né, a gente fala em agronegócio, então nós temos aí tudo isso e mais um pouco, né? Mudanças climáticas sempre vindo à tona, né? Estava também aqui conversando, né? Como a gente sair dessa bolha, furar essa bolha, mostrar que o nosso agro é sim sustentável, mostrar que nós não somos vilões e nós somos parte da solução. Então, é nesse sentido que nós estamos atuando com as políticas públicas, né? E, para isso, trazendo um estímulo virtuoso. Então, transformando. O agro é sempre muito reativo, né? A gente sempre teve esse papel de reativo. Então, a gente sempre vem e as coisas estão acontecendo e a gente vai e diz que não é. Então, nós estamos agora nessa nova fase, né, que começou com a ministra Tereza Cristina, de trazer políticas públicas de Estado e não de governo. Então, esse estímulo virtuoso ele passa pelas nossas ações. Então, políticas de fomento, como é o Plano ABC, né, onde nós temos projetos e programas incentivando a agropecuária sustentável. E vou trazer aqui, além do ABC, nós estamos para lançar 2 programas, estava comentando ali. Um é o Irriga Mais, então, trazendo apoio à expansão da irrigação sustentável sobre áreas já antropizadas, né, para aumento de produtividade. E o outro é o programa de políticas descarbonizantes e produtos descarbonizados voltado para o setor, para as cadeias produtivas. Vai ser dali que vai sair os créditos de carbono, né? Políticas econômicas, muitas pessoas confundem o programa ABC com o plano ABC, né? O programa ABC é o braço financeiro do plano ABC, onde nós temos juros e prazo de carência diferenciados, né? Para aplicação dos sistemas e tecnologias do ABC, que eu vou mostrar um pouquinho. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, então aqui estou com os meus colegas da Embrapa, né, mostrando, às vezes a gente desassocia, né, a importância da pesquisa. Então, a gente sempre escuta, né, vocês ficam aí pesquisando, né, pesquisa lá na prática é outra. O diferencial das nossas políticas públicas, e a gente tem levado isso, né, do nosso departamento, é que são science-based. Então, eu vou mostrar aqui as 6 tecnologias do Plano ABC e as 8 agora do ABC+, todas elas têm um forte fundamento científico. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que está ali foi embasado na melhor ciência disponível hoje. Pode ser que daqui 2 anos essa ciência mude, né? A ciência ela avança. Mas o que tem hoje? E isso dá muita força, né? Da força política, da força da segurança para quem vai utilizá-lo. Então, a gente trabalha muito com pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Os instrumentos regulatórios, né, os atos normativos que são necessários. Acabei de comentar agora, nós estamos criando a política do carbono verde, né? O que é o carbono verde? O carbono ele pode ser produzido, né, um ativo produzido em qualquer setor. Setor da economia, setor de transporte, setor de... enfim. Só que o carbono que vem da agropecuária, do setor agropecuário, ele é diferenciado. Então, nós estamos colocando, né, já colocamos no papel, essa diferenciação, trazendo, então, esses preceitos, enfim. O MRV, que é algo que os senhores vão escutar muito, e quem já me escutou palestrar ou falar vai se lembrar. O que é o MRV? Costumo dizer que o La Garantia Soy Yo não vale mais, né? Então, assim, eu sou sustentável, eu faço... Tudo isso vai ter que ser medido, relatado e verificável, né? Então, isso dá segurança e dá lastro também. E, por fim, a inovação tripla hélice, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, viu, Alessandro? Quando a gente fala em inovação tripla hélice, o que é? É cada vez mais as parcerias e os projetos conjuntos e modelos de negócios que envolvem o governo, envolve a pesquisa, as instituições públicas e o setor privado. Então, o Brasil, ele está... E nós estávamos na segunda-feira com o professor Júlio Meneghini, que ele é da área de biocombustíveis para aviação. E vejam só, na aviação, eles estão avançando com o modelo tripla hélice. Por que nós, no agro, não podemos fazer isso cada vez mais, né? A gente já tem algumas iniciativas, mas trazer aí isso para a base nossa. E aí o Plano ABC, né, 12 anos de sucesso, começou lá em 2010. Ele é o plano setorial ligado, ou melhor, foi criado durante, né, e sob a Política Nacional de Mudança do Clima. Então, ele é o nosso plano setorial oficial. E o que o Plano ABC ele traz? Ele é focado em mitigação e adaptação. E aí os senhores vão falar, né? Aqui nós temos produtores, temos o pessoal do banco. O que eu tenho a ver com mitigação e adaptação, né? Isso daí lá na minha fazenda não acontece, né? Isso daí é coisa de governo, isso daí é coisa de políticas públicas. Quando a gente fala em mitigação e adaptação, nós estamos falando disso daqui, ó. Isso daqui é lá em... Não sei se dá para ver, aqui talvez está melhor, tá? Isso aqui é lá em Dourados, tá? Uma foto aqui do Mato Grosso do Sul, e é o exemplo típico do que aconteceu hoje, tá? Geada, tá? Então, aqui a pastagem que está queimada, aqui é uma lavoura de milho, pena que a definição aqui não dá para ver muito bem, mas os senhores podem imaginar, e aqui é uma pastagem verde, né? Um pasto verde no meio de um sistema com árvores por causa do microclima, né, que se criou. Isso é adaptação, né? Isso é resiliência. Adaptação e resiliência é algo que a gente ainda não se atentou. Quando nós falamos em mitigação, ok, temos que diminuir nossas emissões, né? O mundo está pedindo, enfim, mas nós temos que trabalhar também para a resiliência. As mudanças do clima estão aí, estamos vendo hoje aí, né? Literalmente. Então, a adaptação são menores riscos. Então, e nós estamos trabalhando isso dentro do ABC+, quando eu chego numa instituição de crédito e falo, olha, pode financiar o ILPF, né, que vai ter menor risco de perda, então aquele produtor ele vai ter maior poder de pagamento, ou ele vai te dar menos problema, ele está embasado em ciência e ele está utilizando, e nós estamos trazendo a adaptação para esse contexto. Então, vejam que é questão de negócio, tá? Segurança alimentar, isso daqui é lá no Ceará. Produção de milho e caju. Já vou fazer aqui uma parte que eu estou mostrando com ILPF, tá? Não é porque eu sou da área de ILPF, não. Foi uma coincidência. É porque as fotos são bonitas. Mas a gente tem outros sistemas que também, como o sistema plantio direto, né?
e a gente tem aí, talvez o André depois vá falar, mas nós temos aí vários exemplos, né, de como o sistema plantio direto, ele também traz resiliência, traz adaptação, enfim. Vou dar uma acelerada aqui, senão eu vou perder meu tempo. A conversa está boa? Segurança alimentar também tem a ver com risco, né? Então, o que é segurança alimentar? É eu garantir fluxo de alimento, né? E vejam só na pecuária, né? O que é segurança alimentar para as empresas? É garantir que aquele animal não perca peso na seca. Então, vejam como nós estamos falando de, né, negócio, nós estamos falando de sustentabilidade aplicada. E maior eficiência, produzir mais produtos numa mesma área, isso é eficiência. Eficiência econômica, eficiência no uso de recursos naturais, eficiência no uso de água, eficiência na emissão de gases de efeito estufa, enfim. E aí a gente vem com... Quando isso começou? Quando o Brasil começou a falar sobre isso? Lá em 2010, com o Plano ABC, onde nós tínhamos 6 tecnologias e uma meta de alcançarmos pelo menos uma dessas tecnologias em 35 milhões de hectares. E nós, que é um território equivalente à Alemanha. E nós, então, em 2020, fomos lá medir e descobrimos que nós tínhamos alcançado 50% a mais da meta estabelecida lá em 2010. Tá? Se coloquem lá em 2010. Eu estava entrando na Embrapa em 2010, né? A gente mal sabia o que era gás de efeito estufa, mal sabia o que era carbono, mal sabia o que era resiliência, adaptação, né? Tal, todo mundo aprendendo. E nós já tínhamos, né? Eu estava brincando aqui, foi um tiro de 12, né? Nós atiramos desse lado, acertamos do outro, mas valeu a pena, né? E com uma mitigação, um alcance também 15% superior à meta. E agora, então, vem o ABC+, revisitado nas suas metas, nas suas tecnologias, metas bastante ambiciosas, cujo foco, como eu falei, é mitigação, continua sendo mitigação, mas trazendo esse conceito de adaptação e resiliência, com um aspecto muito importante e que faz muito sentido no dia de hoje, que é a abordagem integrada da paisagem. Resumindo, o que é isso? É o lema do ABC e que os senhores têm que levar isso, nos ajudar, a comunicação a levar isso. Produzir e conservar é possível, né? São os famosos 66% de áreas com vegetação em pé no Brasil, é o efeito poupa-terra. Ontem, né, a mídia alardeou bastante o efeito poupa-floresta. Isso quer dizer produzir e conservar, aumentar a produtividade, produzir mais na mesma área. Então, com as lições aprendidas, erramos bastante, graças a Deus, é com os erros que a gente aprende, um novo contexto mundial, novos acordos internacionais, surge o ABC+, tá? Com metas até 2030, metas muito ambiciosas, tá? De mitigação diária e metas de adaptação também. Com o Science Based, né, que nós colocamos, todo esse material disponível lá na página do mapa, recomendo os senhores que leiam, tá? Peguem lá, nós temos o plano operacional do ABC, utilizem nos seus negócios, tá? Estou falando aqui para o setor de crédito, para o sindicato, para as empresas que estão aqui, para os produtores. Nós temos mais de 170 ações descritas de como o contexto, a narrativa do ABC+, pode ser utilizado em favor dos negócios. Então, as metas para a recuperação de pastagens degradadas de 30 milhões de hectares. Tá? Um dos maiores emissores do setor agropecuário são as pastagens degradadas, né? A perda de fertilidade, solo descoberto. O sistema plantio direto, com 12,5 milhões de hectares adicionais para grãos, né, como foi na primeira fase, mas agora com uma novidade para hortaliças também, tá? E eu gosto de dizer isso, eu tenho dito nas minhas palestras agora, um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, nós vamos descobrir na ciência, é a produção de hortaliças. Então, quem fala que vai comer alface para salvar o meio ambiente,
está totalmente errado, né? Então, vejam aí o paradigma, né, que a gente está rompendo. Então, estamos vindo com ações para esse setor. 10,10 milhões de hectares com sistemas integrados, né? A primeira fase, lá em 2010, a gente estava começando com o ILPF. Então, obviamente, o ILPF veio para dentro do plano. Agora, sistemas integrados, tanto do tipo ILPF, mais tecnificados, mas também SAFs, né? Sistemas agroflorestais. As florestas plantadas aqui, o Estado, não preciso nem comentar, né? 4 milhões de hectares. Os bioinsumos, e vejam que nós estávamos, né, fizemos o ABC+, lá em 2019. Ninguém sabia que ia ter guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A gente nem imaginava. E a gente já estava propondo a utilização de bioinsumos em 13 milhões de hectares. 208,4 milhões de metros cúbicos tratados não só de dejetos animais, mas de resíduos agropecuários, né, de todos os tipos. E as duas novidades, 3 milhões de hectares com sistemas irrigados, né, estávamos comentando aqui, e aí lançando um programa de impulsionamento da irrigação, e 5 milhões de animais adicionais em terminação intensiva. Então, veja, a terminação intensiva, ela entra como uma das tecnologias do ABC, mostrando, sim, que animais mais precoces, animais com uma dieta mais digerível, mais digestível, ele emite menos gás de efeito estufa. Então, todas essas 8 tecnologias, sistemas produtivos, são comprovadamente mitigadores e adaptadores. Usem isso em favor dos senhores, né? Não esperem o melhor. A gente gostaria de ir na casa de cada um de vocês, no negócio de cada um de vocês, falar, olha, faça isso, fazer, não tem como. Então, usem isso, vejam isso como oportunidade de negócio, tá? Dividimos, então, o ABC em 9 eixos estratégicos. Então, temos ações que vão de cooperação internacional, mecanismos de valorização e reconhecimento, né? E aí passam as marcas, conceito, outras marcas, créditos de carbono, enfim, etc. Assistência técnica, enfim, acesso a crédito. Temos aí 9 eixos estratégicos de atuação. E é importante dizer que nós conseguimos efetivamente agora, apesar que desde a primeira década nós já tínhamos os grupos gestores estaduais, conseguimos efetivamente descentralizar as ações do ABC+. Então, descemos o ABC para os estados, né? Mato Grosso do Sul sempre se destacou como grupo gestor estadual, né? Estamos agora construindo os planos de ação estaduais, tá? São comitês gestores, nós fizemos aqui, foi o curso que nós fizemos, a oficina que nós fizemos lá em Brasília, o Fred é o meu coordenador geral, está na minha equipe coordenando a parte de irrigação, tá? Nós temos, os grupos gestores estaduais são multi-stakeholders, né, que a gente costuma dizer. Então, nós recomendamos que as diferentes instituições participem, porque é ali que vai acontecer o ABC+. As metas para os estados, as ações, enfim. Recriamos toda a governança, né? Eu comentei do MRV, então isso daqui vai servir, então vocês vejam aqui, né? São várias instâncias, a plataforma ABC, o SICOR, são os dados do programa, várias instâncias que vão chegar onde? No SIM. O SIM é o Conselho Interministerial do Clima, tá? É ali que está o Inventário Nacional. Então, não adianta a gente ficar aqui falando, porque o boi emite menos, está errado, né? Então, quando a gente sai lá no inventário, é o segundo setor. A gente precisa atuar aqui, ó. É fazer as políticas, é fazer os sistemas, para depois, para que esses números chegam lá em cima. Estamos fazendo várias ações nesse sentido. Bom, e trazendo, então, estava comentando também, o ABC é o grande pano de fundo, né?
E como eu comentei, nós temos ações de fomento e de atos normativos, né? E dentro desses eixos é que nós temos o ABC é o plano, né? Para operacionalizar o plano, nós temos os programas. Um dos programas que recém criamos, né, inclusive saiu agora, estava sob consulta pública, é o Programa Brasileiro de Cadeias Agropecuárias Descarbonizantes, tá? É ali que vão sair os créditos de carbono nas cadeias. Cadeia de leite, cadeia da pecuária, de corte. Eu vou mostrar um pouquinho, não vou me adiantar aqui, não. E o programa, a gente deu o nome de Carbono Mais Verde, né, que é onde justamente nós vamos colocar, né, estabelecer as premissas para a gente poder comercializar esses ativos de carbono. Muito se falou agora com o decreto, né, que saiu pelo Ministério do Meio Ambiente para a criação desse mercado. Lembrando que nós estamos falando, existem 2 tipos de mercado, né, mercado voluntário e mercado regulado. O voluntário é B2B, né, é business. O regulado tem a ver com o país. Então, mas nós estamos trazendo a estruturação para um possível mercado regulado que virá. E, basicamente, o que é isso? O mapa, né, vai identificar, a partir do ABC, as cadeias que são descarbonizantes e os produtos descarbonizados. Criar diretrizes mínimas para carbono mitigado, carbono sequestrado e carbono capturado. E assim harmonizar, chancelar, para que certificadoras, né? Vocês lembram que eu falei do MRV? Eu preciso ter alguém que me certifique daquilo. Consigam, então, emitir isso no mercado. E trazendo ali, ó, com diferentes objetivos. Dependendo de onde que eu estou, né? Dependendo para que eu vou utilizar. Ou eu vou fortalecer minha imagem, ou vou agregar valor aos produtos, ou vou compensar emissões das minhas atividades, vou utilizar de investimentos temáticos, né? Os green bonds, CPR verde, enfim. Então, abre-se um mundo com base em uma política pública, tá? Lançamos, então, as portarias: carne, leite, soja, algodão, café, cacau, borracha e erva mate, e etanol, né? E aí os senhores vão me perguntar o porquê dessas cadeias. Foi feita toda uma matriz lógica, né, onde nós, o setor, o tamanho do mercado, o quanto esse produto ele é chamativo, o quanto que esse produto tem apelo internacional, enfim. Então, criamos aí uma matriz lógica para poder identificar essas cadeias. E, por fim, então, o terceiro que eu gostaria de citar, que foi o compromisso de metano, né? Falei um pouquinho lá na segunda-feira, que nós, o ano passado, o Brasil foi signatário, gerou um grande rebuliço. Eu estava lá na Escócia, né, quando aí o pessoal do Brasil ligava: vocês estão loucos, vocês vão acabar com o rebanho brasileiro, né? A gente estava lá na COP. E, na verdade, ele foi mal entendido, né? O compromisso ele é global, ele não é setorial, né? São 101 países que foram signatários. O Brasil foi um deles, né? O setor agropecuário ele é um grande emissor de metano, isso a gente não pode deixar de dizer, porque o metano, onde tem fermentação, tem metano, né? O famoso arroto do boi. Só que nós temos, sim, tecnologias, e 4 das 8 tecnologias que eu citei lá no ABC+, já prevêem mitigação de metano. Então, estávamos muito confortáveis. E olha só a pesquisa voltando, né? Historicamente, nós temos uma redução de metano na emissão do rebanho brasileiro de 10%. Então, com o que isso? Com o uso de tecnologia, né? Melhoramento genético, uso de aditivos, né? De modificadores ruminais, sistemas de produção com pastagens melhor manejadas, com sistemas de integração, enfim. Que é o que eu acabei de falar.
embasado em quê? Não é na palavra da Fabiana, né? Embasado em ciência. Então, hoje nós sabemos que os 3 maiores, né, pontos de atuação para reduzir metano são sistemas de produção, manejo nutricional e melhoramento genético, como eu já falei. Então, estávamos muito confortáveis em propor e em assinar esse acordo, que para nós, né, é um acordo, obviamente, político, né, só que nós conseguimos reverter isso e colocar no setor. Nós nunca falamos, e nem o acordo fala em reduzir rebanho. Tá? Aí, claro, vem os desavisados na mídia, né, e coloca. Eu falo, a forma mais rápida e mais fácil de reduzir metano é cortar em 50% o rebanho brasileiro. Mas aí eu quero ver o que a gente vai comer, né? Daí não vai produzir carne, vai produzir leite, vai ter insegurança alimentar, vai ter... Então, vejam, né, que não é simples assim. Mas daí vem a mídia e coloca aí coisas que não são verdadeiras. Aqui foi o que eu comentei, então 4 das 8 tecnologias já são focadas em metano, tá? Sistemas de integração, manejo de resíduos agropecuários, né, para a produção tanto de biogás quanto biofertilizante, recuperação de pastagens degradadas, então pastagens melhoradas, e terminação intensiva. E para finalizar de verdade, então voltamos lá da COP, então para os senhores verem como que nós temos atuado bastante nessa questão da descarbonização, voltamos lá da COP e criamos então um GT, um grupo de trabalho para pensar em como fazer isso, né? Em como realmente levar a mitigação de metano para o setor. Então, estamos propondo uma agenda estratégica nacional, chamada de Agenda do Agro para Mitigação de Metano, e com um objetivo muito claro: diminuir metano sem comprometer o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas. E vou deixar aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente escuta falar bastante e às vezes a gente não sabe. Desenvolvimento sustentável é continuar crescendo com menor uso de recursos. Estão sendo mais eficientes. Isso é desenvolvimento sustentável, está lá na ONU, tá? Então, não sou eu que estou falando também. Então, é justamente, não é parar o crescimento, afinal, a gente tem que alimentar aí uma população que também está crescendo, né? Bom, estou acabando. Por fim, de tudo isso que eu falei, o que o ABC+, ele tem como foco? Produzir sistemas de produção, ou melhor, propor sistemas de produção mais competitivos. Porque quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando em eficiência econômica, em eficiência produtiva, em ser amigável com o meio ambiente, tudo isso tornando, então, que é um futuro, é um caminho sem volta, né? Para quem acha ainda, para quem ainda não acredita que sustentabilidade está aí para ficar. Então, eu agradeço a atenção de todos e fico aqui para conversarmos depois. Obrigada. E fica também para receber um presente, tá? Quero convidar o presidente da OCB, o Celso Regis. Por favor, Celso, vem cá. O Celso vai fazer a entrega para a gente, em nome do Sindicato Rural. Uma missão para você aqui, Celso. Entregar um presente para a doutora Fabiana Villa. Ela que tem... Isso. Maravilha. Parabéns. Obrigado, Celso. Obrigado, doutora Fabiana. Obrigado, Celso. Obrigado. Bom, só lembrando que os senhores podem fazer perguntas aos nossos palestrantes. Os senhores, nós vamos utilizar o método microfone, pode ser, ou o escrito? Microfone, tá bem. Então, nós teremos, ao final das palestras, a oportunidade de perguntar aos nossos palestrantes, tirar nossas dúvidas sobre o que está sendo apresentado aqui, tá bem? Então, já vão preparando suas perguntas aí, vão escrevendo. E nós vamos estabelecer o seguinte, 2 perguntas para cada palestrante, para a gente poder dar celeridade aqui ao nosso trabalho, porque ainda temos outras palestras, tá bem? Deixa eu convidar aqui o Ademar Serra, da Embrapa,
produção de soja em solos arenosos. O Ademar, que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, com ênfase em solos e nutrição de plantas. Ele já publicou 40 artigos científicos, 21 capítulos de livros científicos. Em 2015, teve 2 indicações ao Prêmio Bung Juventude, sendo indicado da Embrapa e da Fundect no tema Recuperação de Solos Degradados para a Agricultura. Ele é orientador de teses de mestrado e doutorado com foco em pesquisas em solos arenosos para produção agrícola. Tem experiência como pesquisador, engenheiro agrônomo e produtor rural na produção de soja em solos arenosos desde 2005. Nós vamos receber o Ademar Serra. Por favor, doutor. Bom dia, pessoal. A primeira vez que eu encontrei quando eu me deparei com a produção de soja em solos arenosos, foi em 2005, na região de Luiz Eduardo Magalhães, né? Então, naquele momento, eu encontrei lá, cheguei a uma situação que 6% de argila, 10% de argila, e fiquei pensando, como que produz soja numa situação como essa, né? Aí, naquele momento, de lá para cá, vim estudando, vinha aperfeiçoando, meu mestrado, doutorado, tudo em foco desses solos arenosos, com soja, com algodão, sempre especializando nessa área aí de produção, nessas condições extremas. Por que condições extremas? Porque se sai de uma situação de um solo... Se é uma situação de um solo arenoso, com baixo CTC, com baixa capacidade de troca de cátions, cálcio praticamente não existe, magnésio não existe, os elementos no solo, a maior constituição dessa parte física do solo é composto por areia. Então, se a matéria orgânica é 0,9, 1% de matéria orgânica no solo, então essa capacidade produtiva é o extremo da nossa produção que nós temos no Brasil, certo? Então, hoje, estamos aqui comentando um pouco da minha experiência, a minha vivência prática, de ciência, de prática, aplicação nessas áreas de críticas que nós temos no Brasil, para ver o que a gente consegue, o que a gente conseguiu evoluir ao longo desses anos de pesquisa, de desenvolvimento, de aplicação, de prática, acertando, errando, muitas vezes, né? E assim a gente vai evoluindo no sistema. Então, a produção de soja em solos arenosos, temos uma situação que eu primeiro pergunto, onde gostaríamos de chegar, certo? Então, nós estamos aqui no Cerrado brasileiro. Esses dados, essas fotos, essas informações, pessoal, são todos do Mato Grosso do Sul. Essa região que sai de Campo Grande, chega até Cacilândia, né, os solos coisarênicos, os solos arenosos que nós temos aqui nessa região. Então, de Campo Grande até Cacilândia, são essas fotos, essas imagens, essas propriedades, são todas aqui nesse entorno, certo? Então, onde nós gostaríamos de chegar? Nós estamos trabalhando com 0,4 A por hectare. Normalmente é isso que nós encontramos nesses solos com passagem degradada, certo? Então, a ideia é sair de 0,4, aumentar isso 10 vezes, pelo menos, certo? E produzindo grão nesse caminho. Então, o caminho nosso é esse, sair dessa situação que nós temos hoje, né, 0,4 A, recuperar esse pasto degradado, estar trabalhando com a soja, chegar a um objetivo de 60 sacos de soja por hectare, é um sonho, né? Pensar numa condição de areia, chegar a 60 sacos de soja em média por hectare, é um sonho, certo? Pode ser alcançado? Sim, pode. Mas o caminho é curto? Não, é um caminho longo. Há um caminho longo até chegar a isso daí. Até consolidar um sistema como esse de plantio direto, consolidar, ter capacidade produtiva para chegar a esses patamares de 60 sacos de soja por hectare, é um caminho longo e desafiador. Então, nosso objetivo seria basicamente isso. Onde gostaríamos de chegar? Chegar na produção de soja, a produção animal, certo? De forma sustentável. Não adianta também nós estarmos ali produzindo, vamos produzir acima de 50 sacos de soja por hectare com um custo de produção altíssimo, penso eu. Não adianta fazermos isso, porque quando a gente observa a margem de lucro, o produtor fica comprometido. Então, temos que cuidar também dessa questão de custo de produção, certo? A gente vê vários cenários, várias situações em que o investimento inicial do produtor rural é altíssimo.
foge muito. A hora que você faz as contas, o saldo vai ficar positivo? Não, fica negativo. Saldo financeiro. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a essa implantação de sistemas. Qual o nosso potencial de expansão de soja que nós temos em solos arenosos? Ele é grande, muito grande. O Cerrado brasileiro, ele é imenso. 200 milhões de hectares. Nós temos o quê? Com pastos degradados em torno de 32 milhões de hectares. Certo? Mato Grosso do Sul, só Mato Grosso do Sul, são 6,3 milhões de hectares com pasto degradado naquela situação que eu estou apresentando para vocês aqui. Areia. Isso daqui, por incrível que pareça, o produtor rural, ele tem aqui 0,4 A por hectare nessa situação aqui. Então, é dessa situação que nós estamos recuperando para produzir soja. Essa situação, o pecuarista está lá com 0,4 A, 0,3 A por hectare. Certo? Nesses cenários aqui de solos arenosos. E é aqui que nós estamos entrando, recuperando, para poder produzir soja numa situação extrema. O que nós temos nesses solos? Areia, né? Óbvio, né? 86% do solo é areia. 4% de silt e 10% de argila. Isso, em média. Porque tem solos ali que tem 6% de argila, 7%, 8% de argila. Então, fisicamente, esse solo, ele está com o quê? Com uma baixa CTC, nós temos o quê? O pH do solo 4,7. Eu encontrei solos com pH 4. Já encontrei solo com pH 3,9. Quando faz a AP, agricultura de precisão, você tem, a cada 1 hectare, você vai ter ali uma amostra de solo. Agora você imagina, em 1.000 amostras de solos, num ambiente como esse, o que a gente encontra de química de solo? Então, encontra todo o universo. Né? Então, nossa situação é essa. Pegamos uma análise de solo, um solo como esse, que mais parece areia pura, praticamente, né? Nós temos o quê? Um pH de 4,7. O cálcio, magnésio, 0,5. Magnésio, 0,19. A CTC do solo, 3,3. Certo? E a matéria orgânica, 0,1. Então, 0,1 matéria orgânica. Nossa principal fonte de nitrogênio no solo é o quê? A matéria orgânica. Temos que inserir esse nitrogênio no solo para ter o quê? Matéria orgânica para dar sustentabilidade para esse solo. A microbiota do solo trabalha como? Com diversificação de matéria orgânica no solo. Então, temos que elevar. A matéria orgânica do solo é primordial que a gente consiga elevar essa matéria orgânica. Agora, esse desafio é simples, é só colocar a braquiária vai levar matéria orgânica? Colocando braquiária sem a inserção de nitrogênio no sistema, como é que a gente consegue produzir proteína? Não há como. É impossível. Até mesmo para a soja. A soja precisa do quê? De nitrogênio também. Além da fixação biológica do nitrogênio que ela tem naturalmente, ela também precisa de nitrogênio para ela poder, né, 100% das bactérias, da inoculação. Então, parte desse nitrogênio também é necessário que o solo tenha disponível. Certo? Então, nesse cenário, como eu coloquei anteriormente, o pH é um fator muito limitante nesses solos. É muito limitante. É 4,7. Lembrando que cada uma unidade de pH como essa, nós estamos melhorando, se eu vou para 5,7, estamos melhorando 10 vezes o pH do solo. Então, estamos deixando menos ácido 10 vezes. Certo? Então, estamos melhorando muito a qualidade. A 5,7 seria um pH muito bom nessa situação. Então, pensando em disponibilidade de nutrientes, o que nós temos aqui nesse gráfico bem clássico? A disponibilidade de nutrientes está relacionada com o quê? Com o nosso pH dos nossos solos. Num pH de 4,7, como que está o teor de alumínio nesse solo? Altíssimo. A soja resiste ao teor de alumínio alto? Dificilmente. Resistir, completar o ciclo vital, produzir de forma econômica? Não consegue. Certo? Então, um ponto crítico, quando nós abrimos essas áreas com esses solos arenosos, é o pH do nosso solo, além dos outros elementos químicos que nós temos também. Mas o pH ele determina a disponibilidade dos nutrientes no solo. Temos que levar esse pH acima de 5,1, 5,2, no mínimo. Eu falo, é um divisor de águas, é 5,1, 5,2 é um divisor de águas. Mais à frente, vou estar explicando por que isso. Mas, assim, no mínimo, temos que levar esse pH a esses patamares.
Aí o produtor fala, mas dá tempo de fazer isso na safra? O que acontece? Nesses resultados aqui, vocês observam que pH acima de 4,7, 4,8, a gente neutraliza o alumínio, vira hidroxialumínio. Então, qual que é o divisor aqui, nessa linha vermelha? Não sei se vocês conseguem enxergar do fundo, mas o divisor é 4,7, 4,8. Nesse pH de 4,7, 4,8, alumínio vira hidroxialumínio, a gente já sai de uma condição de 0 a 20, a gente já sai de uma condição bem melhor. A gente sai de uma condição ruim para uma condição bem melhor. Já elimina um dos fatores primordiais, que seria o alumínio tóxico no solo. A planta não é seletiva, não tem essa seletividade. Se tem alumínio no solo, ela vai absorver, certo? Então, 4,7, pH 4,8, nós já estamos eliminando um fator crítico de produção, que seria o alumínio. Qual que é a função do alumínio? O que ele acontece na planta? Entra no núcleo celular, impede a divisão celular, as raízes não desenvolvem, não tem as raízes novas, não tem absorção de fósforo e demais elementos. Fica com o sistema radicular comprometido, além de comprometer muito a nodulação da soja. Quando a gente pensa em saturação de bases, logicamente, conseguimos aumentar o pH do solo, sair de uma situação ácida para uma situação de um pH de 5,5, um pH 6 seria o ideal? Sem dúvida, mas é difícil conseguir, certo? Então, conforme a gente vai aumentando o pH, logicamente, as bases nós vamos aumentando também. Por quê? Como a gente corrige o pH do solo? O gesso agrícola corrige? Não, não corrige. Certo? Através do carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Então, aí que nós estamos corrigindo o pH dos nossos solos. Por que eu falo que o gesso não corrige? Porque ele não produz as hidroxilas, não tem como neutralizar. Faz o quê? O gesso, o sulfato, interage com o alumínio, faz sulfato de alumínio, ok, reduz bastante a questão do alumínio, mas não neutraliza. A ação do alumínio nesses solos ela é terrível, por quê? O alumínio naturalmente reage com água e libera hidroxila. A hidroxila é pegada à acidez ativa dos nossos solos. Tá? Então nós temos que corrigir. Num cenário como esse, de um pH 4,3, que seria uma condição natural que nós encontramos no nosso solo, olha o desenvolvimento da soja. Ela não consegue desenvolver. Olha o sistema radicular. Observa nódulos. Não tem como observar. É muito difícil isso ocorrer. Um pH de 6 ao lado. Isso aqui é a mesma propriedade. É a mesma propriedade. Certo? Então, assim, um talhão ao lado do outro. É a mesma propriedade. Então, o pH de 6 já é com outra condição. É outra condição de desenvolvimento. Certo? É outra condição. Aí vamos pensar, o que isso interfere na fixação de nitrogênio? O que o pH interfere? Por que isso? Basicamente, nós estamos definindo nosso potencial produtivo da soja, um elemento, um fator de produção, como o pH, ele já define seu potencial produtivo. Por que motivo? Para cada tonelada de grãos, nós precisamos, de soja produzida, precisamos de em torno de 80 quilos de nitrogênio por hectare. 80 quilos. Então, como que o pH está definindo isso? Por quê? Solos com pH acima de 5,1, ok, sim, nós temos essa condição. Olha o nosso potencial de fixação de nitrogênio, é de 335 quilos por hectare. Esse é o potencial de fixação de nitrogênio da atmosfera, o N3, que a bactéria consegue quebrar, formar as aminas e inserir no contexto da planta. Então, o pH 5,1 acima, sim, temos uma condição um pouco melhor, nós temos o quê? Uma fixação maior. Qual que é o potencial? Você pega 335 quilos de nitrogênio fixado nesse ambiente e divide por 80, vai ter em torno do quê? Uns 4.000 quilos de grão potencial? Vai dar em torno de 4.000 quilos de grão por hectare. Então já passamos dos 50 sacos de soja por hectare, nosso potencial produtivo, certo? Então, agora se nós temos uma condição de pH abaixo de 5,1, e nós temos alumínio, se tem alumínio, você já cai para 129 quilos de nitrogênio por hectare. 129. Aí você pensa que em 80 quilos por tonelada de grãos, nós já baixamos, estamos em torno de 2 toneladas. Até um pouco menos de 2 toneladas, potencial produtivo.
Então já caímos no potencial produtivo. Se tem um pouco de correção a questão do alumínio, sim, nós já aumentamos um pouco mais o potencial produtivo para 223 quilos por hectare. Então chega perto de 3 toneladas de grão. Você observa? Um simples detalhe. São N fatores de produção. São mais de 50. Mas um simples detalhe, como esse, de pH do solo, ele impacta em muitos fatores. Certo? Impacta em muitos fatores. Desde essa questão da fixação de nitrogênio pela planta. É impossível você ter altas produtividades de soja sem ter uma boa nodulação. É impossível. Vai falar, vamos aplicar ureia? Não faz isso não, porque eu já fiz. Já fiz como testes e avaliações, isso não dá certo. Não dá certo. Teria que aplicar uma quantidade muito grande. Certo? O potencial de fixação de nitrogênio da soja, uma soja bem nodulada, um sistema bem corrigido, chega a 500 quilos por hectare. Você imagina, 500 quilos por hectare de nitrogênio? É muita coisa. Você aplicar ureia ou qualquer outra fonte de nitrogênio que chegue a esse patamar de 300 quilos por hectare, colocando uma eficiência de 100%, seria muita ureia, né? Então, é muito nitrogênio que não tem como a planta, não tem como ser economicamente viável trabalhar uma situação como essa. Há vários trabalhos que, nos últimos 5, 6 anos, pesquisando com relação à aplicação de ureia na soja. Resolve o problema? De maneira alguma. Na verdade, reduz até a nodulação. Certo? Reduz a nodulação e o principal fonte que nós temos de nitrogênio é a nodulação. Os nodos da fixação biológica desse nitrogênio. Então, descarta. Esse ponto, pH do solo, muito estratégico, certo? Não tem como, não vai conseguir produtividades acima de 50 sacos de soja por hectare com baixo pH. Não tem como, é praticamente impossível. E esse gráfico aqui está mostrando onde está um dos fatores limitantes nessa produção. Formação de nodos na soja. Em uma condição pH corrigido, que é um fator que está limitando, alumínio, corrigimos esse alumínio, e vamos observar a formação de nodos nessa planta. Quando você observa isso? No V3, o estágio fenológico vegetativo V3, já tem que observar a presença de nódulo. Se isso não ocorreu no V3, dificilmente você vai conseguir recuperar a nodulação dessa soja. Certo? Então não vai conseguir recuperar. Não tem como recuperar. Vai assim, vamos fazer uma aplicação foliar. Não vai. Pode aplicar 30 doses. Não vai dar certo. Por que isso não dá certo? Porque a infecção ocorre no momento inicial do desenvolvimento do sistema radicular. A bactéria ocorreu uma infecção. Eu já vi muitas pessoas aplicando foliar. 30 doses, 40 doses. Não tem como. É praticamente impossível. Se eu já fiz isso, eu já fiz isso também, já apliquei 30, 40, 50 doses por hectare. E não há formação de nódulo. Há muito pouca formação de nódulo. Pouco, muito pouco. Certo? Mas não é suficiente para poder suprir a demanda da planta. O que acontece? Geralmente, nessas áreas de abertura, em solos arenosos, nós temos uma condição de 5 a 20 nódulos por planta. Normalmente é isso. Primeiro ano, na abertura de área, nós temos de 5 a 25 nódulos por planta no sistema radicular. Isso não é suficiente para poder fixar o nitrogênio. Certo? Então, não é suficiente para poder fixar nitrogênio para essa soja ser produtiva. Então, no estágio vegetativo V3, é onde nós temos o início da formação de nódulos. A planta está com 3 trifólios e ali começa a formação de nódulos nessa planta. V8, já tem os nódulos bem consolidados na raiz principal, certo? Na raiz principal já tem os nódulos bem consolidados. No R1 já temos, o ideal seria o quê? Termos ali acima de 50 nódulos por planta. Isso aqui é tudo abertura de área. Isso estou mostrando para vocês. Isso aqui é abertura de área, primeiro ano, solo arenoso. Primeiro ano. Tá? Então, logicamente, eu estou falando de pH, anteriormente falei de pH, que interfere muito, a questão de alumínio e pH, mas não é só isso, né?
São N fatores que interferem. Só que não tem como em uma palestra eu abordar todos os fatores de produção. Então, estou focando em algumas coisas pontuais, estou focando em pH, estou focando em alumínio, certo? Nodulação, fixação de nitrogênio da atmosfera, produção dessa matéria orgânica do solo. Então, a gente tem que focar em algumas coisas pontuais. Tá? A fixação biológica de nitrogênio. Nessa fixação biológica de nitrogênio, o que nós temos que ter em mente? Que o nitrogênio do solo, eu falei que a soja, ela tem fixação biológica, mas não é 100% do nitrogênio que a soja precisa que vem só da nodulação. Isso é 90%, 85%, 90%. É o máximo que chega que as bactérias de fixação biológica, ela fornece para a planta. O restante vem da onde? Da matéria orgânica desse solo. Matéria orgânica. Aí você pega um solo com 0,9% matéria orgânica, 1% matéria orgânica, como é que supre isso? Eu estou recomendando a adubação com ureia? Não estou recomendando isso. Eu só digo que, nesses momentos iniciais, a fixação ela não supre 100% da demanda de nitrogênio. Então, falta um pouco de nitrogênio para essa soja estar no bom desenvolvimento. Certo? Nesse gráfico, nessas imagens, estou colocando aqui fixação biológica de N. Por quê? Para a entrada de nitrogênio no sistema produtivo, como que a gente faz? Ou faz adubação, ou a gente coloca as plantas leguminosas para poder fixar esse nitrogênio e colocar no solo. Sem nitrogênio, a gente tem como aumentar a matéria orgânica do solo? Colocando braquiária produz 10 toneladas por hectare. Sim, não é isso. Para que ocorra a decomposição, para que ocorra a produção de biomassa da braquiária, ela precisa de nitrogênio na composição dela. Se nitrogênio no solo, senão também não desenvolve essa braquiária. Primeiro ponto. Mas quando você agredia o solo, planta lá sem adubo a braquiária, o que acontece? Ela desenvolve, fica verde e bonita. Fica por 1 ano, 2. Vai exaurindo a matéria orgânica desse solo, vai acabando com o nitrogênio desse solo e depois ela vai acabando, definhando. Então, as recuperações, as reformas de pasto que nós temos hoje, sem entrar no sistema de integração lavoura e pecuária, elas duram 2 anos. 2 anos. A partir de 2 anos, começa a definhar essas braquiárias. Elas começam a reduzir o desenvolvimento dela. A taxa de rotação cai, começa a entrar invasoras, entra um processo de degradação, então dura 2 anos, porque é o tempo que a matéria orgânica está ali decompondo, liberando nutrientes. Fica bonito. Porque muitos produtores, muitos pecuaristas, muitas vezes, algumas decisões que tomam, falam assim, eu vou reformar meu pasto, mas eu não tenho como colocar 100, 200 quilos de ureia por hectare. Por quê? Porque o valor da ureia hoje está quanto? 5 mil, acho que melhorou agora, né? Reduziu 30%. Então está bem mais em conta, digamos assim, né? Mas vamos gastar o quê? 500, 600 reais de ureia por hectare? Fica difícil, certo? Então, qual que é a forma mais econômica no caso? Seria o quê? Trabalhar com leguminosas para estar inserindo nitrogênio no solo. Meu tempo é curto, só tenho 30 minutos para falar sobre produção de soja na areia, não é fácil, né? Mas assim, então pensando nessa questão de fixação de nitrogênio, nós temos que ter sempre em mente, tem que ter leguminosa no sistema para inserir nitrogênio nesse sistema, certo? Aí pensando aqui na matéria orgânica, na palhada. A matéria orgânica, essa palhada que a gente observa, ela não é matéria orgânica do solo, pessoal. É matéria orgânica, mas não compôs a matéria orgânica do solo. A gente pode ter 10 toneladas de palhada sobre o solo, mas não é matéria orgânica do solo. Se você fizer uma análise do solo, você vai observar lá que não houve alteração nessa matéria orgânica do solo. Continua ali com o mesmo cenário de antes, certo? Sem alteração nesses anos iniciais. E dessa matéria orgânica do solo, nós temos aqui carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que compõem essa matéria orgânica do solo. Então, esse sistema ali é o casamento perfeito. A gramínea mais a leguminosa. A leguminosa buscando o nitrogênio, colocando no solo. A gramínea com alta relação carbono e fornecendo esse nitrogênio para que ocorra o processo de decomposição dessa matéria orgânica para transformar em matéria orgânica do solo. Então, sem nitrogênio isso não ocorre. Sem fósforo também não ocorre. Então, nós precisamos disso daí. Mesmo que nós temos ali 3 metros de profundidade, com 5 toneladas de matéria seca de raiz por hectare,
isso daí não é suficiente para poder, em 4 anos, 3, 4 anos, termos um aumento significativo da matéria orgânica do solo. Esse processo leva de 4 a 5 anos para poder se concretizar. A dinâmica da matéria orgânica no solo. Observa que no ano de abertura, no nosso ano zero, o que acontece? Nós temos 1,1% de matéria orgânica nesse solo. Aí quando a gente observa que no segundo ano, a gente vai fazer análise do solo, nós temos 0,9%. Então, quando a gente trabalha no solo, a gente queima essa matéria orgânica no segundo ano, queima mesmo, porque nós estamos gradiando esse solo a 20 centímetros de profundidade, 30 centímetros de profundidade. Aumenta a questão da oxigenação. Nós colocamos cálcio, colocamos magnésio no solo. Isso faz com que a microbiota do solo acelere. Acelera a microbiota, acelera o processo de decomposição dessa matéria orgânica também. E esse processo, mesmo fazendo com uma boa cobertura do solo, tendo a pastagem, vai queimar a matéria orgânica do ano e depois vai subir. Mesmo não havendo diferença significativa na estatística, tudo há, mas a gente vê uma tendência muito grande de a queda, depois sobe essa matéria orgânica. No terceiro e no quarto ano, que começa a subir. Aí volta uma situação quase parecida no momento inicial. Depois essa daí, a gente fala da fase inicial. A fase inicial do sistema é de 0 a 5 anos. Essa fase inicial é aquela fase que muitos produtores, muitas vezes, entregam até o arrendamento, né? Porque começa a produzir, vai 1 ano, vai 2, vai 3, não consegue ter uma boa produtividade, certo? Acaba entregando até o arrendamento, porque não é economicamente viável, vê que o sistema não é economicamente viável, certo? Então, essa fase inicial, uma fase crítica. Novamente, essas fotos, mesmo cenário, se observa em Indaiá. Solo que tem Indaiá, muitos produtores falam, eu não quero nem arrendar uma terra dessa, não vou nem plantar soja num lugar desse. É a primeira conversa que a pessoa fala. Né? Terra de Indaiá, não vou plantar soja aí. Com 7, 8% de argila, não vou plantar soja. Então, essas fotos aqui é do mesmo local. Mesmo local. Tirou o Indaiá, fizemos as correções devidas e chegamos à produtividade de soja. Ótimo. Então, terra de Indaiá, dá para plantar soja também. Essa é uma situação extrema, mas também vai soja. Essa fase de transição de 5 a 10 anos, 0 a 5 anos, microbiota do solo, melhora. Coloca nitrogênio, muito eficiente, coloca fósforo, coloca cálcio. Começa a melhorar a questão da microbiota desse solo e o acréscimo matéria orgânica. Mas você só vai observar o efeito significativo dessa pastagem, dessa matéria orgânica, a partir dos 5 a 10 anos. Depois dos 5 anos. Então, quando for arrendar uma terra para poder plantar soja, 10 anos no mínimo, certo? 10 anos, no mínimo. Não faz menos que isso, não. A fase de consolidação, de 10 a 20 anos. Então, consolidação, os teores de matéria orgânica já são mais elevados, o cálcio já está equilibrado, o fósforo equilibrado. Então, a gente vai naquela fase de consolidação. A chance de dar errado é muito menor. Já temos mais nitrogênio nesse solo. Vamos pensar aqui. Vocês não veem muito a questão de abortamento das vagens no solo arenoso? Eu sei que tem a questão da temperatura, alta temperatura, 40 graus, veranicos de 12, 13 dias, ok, aborta. Mas numa condição normal, está chovendo, mesmo assim você vê o abortamento. Nesses anos iniciais, a deficiência de nitrogênio aborta a planta. Aborta, tem abortamento de muitas vagens ali. Ocorre abortamento. Deficiência de nitrogênio, ocorre isso daí. Mesmo que os outros fatores sejam bem controlados, mas falta matéria orgânica. Estamos construindo. Plantio convencional. Vamos aqui. Eu coloquei que nem sempre é possível iniciar uma abertura de área com palhada. Qual que é a realidade? O produtor precisa vender soja para poder comprar o calcário. Ele está colhendo aqui, não sabe nem a produtividade que tem ainda, temos que abrir a próxima área. Então, nem sempre dá certo fazer aquela receita como a anterior aqui, ó. Certo? Fez a palhada, formou essa braquiária, depois a soja. Nem sempre isso é possível. Na prática de campo, na vivência de campo, produtores rurais aí, que estão aí sabem como é difícil, dificilmente a gente vai conseguir abrir uma área todos os anos, com toda essa formação, vai falar assim, vou esperar um ano para poder ter a palhada, para poder plantar soja. Muitas vezes, isso aí não dá uma diferença em termos de produtividade. Certo? Olha só. Não estou incentivando o plantio convencional. Eu só estou falando que, mesmo na condição, uma condição que
você não tem como fazer essa palhada, não tem como fazer essa abertura muito bem feita, é possível fazer, é possível chegar aqui a 50 sacos de soja por hectare,